Olá! Na nossa última aula, nós estávamos analisando a imunidade recíproca prevista no artigo 156-A da Constituição Federal. Então, hoje nós vamos continuar a análise dessa imunidade e eu vou compartilhar com vocês a minha página, né? Voltamos lá para o nosso slide. Então, eu parei aqui no alcance, né? De quais os impostos que estavam alcançados pela imunidade recíproca. Hoje nós vamos passar para o artigo 150, parágrafo 5, que, como eu mencionei, diz respeito à extensão da imunidade recíproca, que é concedida expressamente aos entes da federação, às autarquias e fundações públicas mantidas pelo poder público, né, as fundações mantidas pelo poder público, e aí, no parágrafo 2º, em relação ao patrimônio, renda e serviços vinculados às atividades fim dessas entidades. Vocês vejam que na imunidade do ente federativo não tem vinculação à atividade fim, porque o ente federativo, União, Estados e Municípios, eles não têm finalidades estatutárias, né? Não tem uma atividade fim. Tudo que eles arrecadam é para atender às atribuições constitucionais. Mas autarquias e fundações públicas, elas são entes da administração pública indireta e elas são criadas por lei. Então, elas têm finalidades estatutárias. Então, a imunidade recíproca vai alcançá-las, essas entidades, quando elas efetivamente estiverem vinculando o seu patrimônio, a sua renda e seus serviços àquela atividade fim, àquela atividade que é a prevista na lei de criação. Vocês vejam que uma das principais discussões envolvendo essa necessidade de vinculação à atividade essencial, especialmente quando a gente está tratando de IPTU, é uma discussão envolvendo imóveis locados. Isso já caiu na PGM do Rio há muito tempo atrás, isso volta e meia cai em concursos de procuradorias municipais no Brasil inteiro, né, especialmente municípios menores, né, porque é uma discussão que para os maiores já está pacificado, tem súmula vinculante, mas para os municípios menores isso continua sendo muito importante. Então, qual é a hipótese aqui? Vamos pensar numa autarquia, pensar aqui na solução aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho autarquias como o INSS, nós temos autarquias como o Banco Central, que são autarquias, no caso do INSS especialmente, que são titulares de diversos imóveis no Rio de Janeiro, né? Fundações, como é o caso da UERJ. No Rio de Janeiro nós temos uma discussão grande com a UERJ, já teve mais, né? Agora está pacificado, envolvendo os imóveis de propriedade da UERJ. Por quê? Porque, não sei se vocês se lembram, mas quando você tem herança jacente, né, herança vacante e depois jacente, durante muito tempo os imóveis que eram arrecadados iam para as fundações públicas, no caso da UERJ no Rio de Janeiro. Depois de um tempo passaram a vir para o município, né? Hoje em dia quem recebe é o município, mas durante muito tempo a UERJ recebeu bens imóveis em razão da herança jacente. E aí o que acontecia? A UERJ é proprietária de muitos imóveis no Rio de Janeiro. O INSS, como a gente já foi capital, né, há 500 milhões de anos, o INSS ele já tem muitos imóveis no Rio de Janeiro. Então você tem muita controvérsia, porque tem alguns que são claramente vinculados à atividade fim. Nós temos um prédio aqui, não sei se você, quem mora no Rio, né, lá na Presidente Vargas, que é a sede, é a regional do Banco Central. Você tem os postos de atendimento do INSS, né, você tem a Universidade da UERJ, né, você tem os lugares onde você tem as aulas, né, até a universidade vinculada a hospitais públicos, né, você tem imóveis que são utilizados para atividade fim, inquestionavelmente, eles são alcançados pela imunidade. Mas a grande maioria dos imóveis de titularidade desses entes, especialmente os residenciais, de utilização residenciais, eles estão alugados. Então vejam qual é a hipótese aqui para vocês não confundirem. É um imóvel que é de propriedade do ente e que está
sendo alugado a terceiros. Então, a entidade imune, né, que está na imunidade subjetiva, ele é o proprietário, ele é o titular, ele é o locador. Isso é uma discussão que não tem só para autarquias e fundações. A súmula vinculante não é nem de autarquias e fundações. Você tem a mesma discussão para as 3 imunidades subjetivas. O que eu estou dando agora aqui, eu não vou repetir para a igreja e instituição de educação. É a mesma coisa, tá? Eu só vou dar depois para a igreja e as entidades da linha C o que é diferenciado. Então, pense numa igreja. Você tem aqueles imóveis que são utilizados pelos templos, né, pela, por qualquer que seja a religião que se professa, né? Onde você tem efetivamente onde você professa a sua fé, qualquer que seja o nome que se dê, e você tem, que são os templos de qualquer culto, né? E você tem, obviamente, muitos imóveis que são de propriedade da igreja, mas não estão sendo utilizados, né, de forma direta pela igreja, porque eles estão alugados a terceiros. Instituições de educação, assistência social, né, é a mesma coisa. São todas entidades que são proprietárias desses imóveis, mas os imóveis estão locados a terceiros. Os municípios, durante muito tempo, cobraram IPTU dentro sempre de uma interpretação restritiva da Constituição, né, dizendo que não é atividade fim alugar. A locação é uma exploração de uma atividade econômica. Só que o posicionamento do Supremo, até pelo que eu expliquei na aula passada, sempre foi no sentido de que essas imunidades, elas devem ser interpretadas de uma forma ampliativa. Antes dessa súmula vinculante número 52, também tinha uma súmula do Supremo comum, então esse é o entendimento há muitos anos do Supremo, e é o que diz a súmula vinculante? Ela diz o seguinte, que os imóveis de propriedade dessas entidades, como quando estiverem locados a terceiro, elas são alcançados pela imunidade em relação ao IPTU, né, desde que o produto da renda reverta para a atividade fim. Então, é uma tese que é muito comum vocês ouvirem em relação à imunidade recíproca, que é a chamada tese da reversão. Se o produto da renda daquela atividade econômica reverter para a atividade fim, né, aquele imóvel, não só a renda, também estaria alcançado pela imunidade tributária. Qual é a grande questão, isso para quem advoga, advogados públicos, né? Eu que sou procuradora do município, trabalho na área tributária, do contencioso, qual é a grande questão, sempre foi, né, durante muitos e muitos anos, diz respeito à discussão do ônus da prova. Durante muito tempo isso era controvertido, não é mais. O posicionamento pacífico do Supremo é de que existe uma presunção relativa de que todo o patrimônio, toda a renda, todos os serviços daquelas entidades que estão previstas nas três alíneas, revertem para a atividade fim. Então, o ônus da prova é do fisco. Se a Fazenda Municipal quiser cobrar o IPTU, ela tem que comprovar o desvio de finalidade. Isso eu diria para vocês, com quem que trabalha há mais de 20 anos no contencioso tributário, então várias discussões envolvendo a imunidade recíproca, né? Várias discussões envolvendo essa ônus da prova, essa é uma prova muito difícil de ser realizada. Então, voltando um pouco, porque caiu a conexão aqui rapidamente, então voltando aqui. Quando a gente fala do ônus da prova, né, o entendimento do Supremo é que existe uma presunção relativa favorável à entidade de que todo patrimônio, renda e serviços está vinculado à atividade fim. Então, o ônus da prova é da fazenda. Essa é uma prova muito difícil de ser realizada, né? Inicialmente, a jurisprudência começou com as autarquias e fundações. Aqui, por isso que eu trago o exemplo da UERJ, né? Durante muito tempo, as primeiras decisões do Supremo disseram respeito à imunidade recíproca. E aqui eu acho que a presunção faz sentido, porque são entidades criadas por lei. Então, como elas são criadas por lei, se houver um desvio de finalidade, né, você pode até ter uma desresponsabilização de improbidade administrativa, porque aquelas entidades elas fazem parte da administração indireta. Só que é diferente quando você tem
um caso de uma igreja ou de uma instituição de educação e assistência social. Tem igrejas aqui no Rio de Janeiro que facilmente tem mais de 50 imóveis. Então, como é que o fisco vai provar que cada um desses imóveis está, qual é a utilização desses imóveis? E mais, como é que ele vai provar que o produto da renda reverte? Vejam que é uma prova, até a gente pensando aqui com base nos ônus da prova do CPC, e os municípios brigaram muito por isso, mas perderam no Supremo, como é que ele vai fazer uma prova desse tipo? Ele vai ter que colocar as igrejas todas sob ação fiscal, pedir, né, uma relação de todos os imóveis que compõem o patrimônio daquela entidade, verificar se tem contrato, olhar os livros fiscais, e tudo isso para poder saber se tem imunidade ou não. As fazendas não vão fazer isso. O que elas vão fazer? Elas vão gastar os fiscais, elas vão usar os fiscais para aquilo que pode arrecadar recursos, né? Então, instituições de educação, de assistência social, especialmente igreja que não tem preenchimento de requisitos, além de ser igreja, você é uma presunção de vinculação do patrimônio à atividade fim, presumindo como regra que eles não têm desvio de finalidade, invertendo o ônus da prova para a fazenda, isso no fundo é uma carta branca para todas elas gozarem de imunidade. É por isso que vocês forem olhar patrimônio de igreja, todos os veículos, todos os bens estão em nome da igreja. Porque para a igreja é muito simples, né? Basta que ela seja uma igreja. A presunção é de que todo patrimônio, renda e serviço está vinculado à atividade fim. As fazendas não têm condições de fazer essa prova em contrário, elas não têm condições efetivamente de comprovar desvio de finalidade. É, então, acaba que você é, acaba sendo uma carta em branco, né, para essas entidades. Com todo o respeito do mundo, a posição do Supremo, mas do ponto de vista de procuradorias, a meu ver, isso é um equívoco, né? Eu acho que a regra é a arrecadação, as imunidades elas deveriam ser concedidas por serem subjetivas efetivamente para aquelas atividades fins, mas é, dentro dessa ideia de interpretação ampliativa, a gente acaba vendo, a meu ver, abusos, só que as fazendas não conseguem fazer a prova para desconstituir essa presunção, porque é uma prova que quem trabalha com isso sabe que é difícil, muito difícil fazer. Até porque na hora que inverter o ônus da prova, quando a fazenda ajuiza a execução fiscal, as entidades estão entrando com EPE, dizendo assim, olha, há uma presunção favorável a mim, cadê a prova da fazenda de que eu estou com desvio de finalidade? E aí, se a fazenda não tem prova pré-constituída, o juiz acolhe a EPE para extinguir a execução fiscal. Então, a fazenda não consegue nem fazer a prova em juízo. Ela só consegue fazer uma prova em juízo com pedido de perícia, por exemplo, quando a entidade entra com uma ação declaratória, quando ela entra com uma ação anulatória, porque aí mesmo que a entidade de educação de assistência social, nós vamos ver que o preenchimento dos requisitos, o ônus é dela, então ela entra para comprovar o preenchimento dos requisitos, aí a fazenda pede também para saber no que gasta os honorários, os aluguéis, então você acaba aproveitando aquela prova em juízo. Mas a verdade é que para a igreja, por exemplo, que não tem requisitos, elas raramente vão entrar depois dessa inversão do ônus da prova com ações declaratórias, né? Às vezes elas entram, sim, aí a gente pede perícia. Mas o que acontece muito é que ela começa a entrar com a EPE em execuções fiscais, a fazenda não tem uma prova pré-constituída e o juiz acolhe a EPE para extinguir a execução. Tá? Então, é uma mudança, é importante que vocês entendam a aplicação prática, porque não é meramente teórico, e isso muda muito a sistemática. Artigo 150, parágrafo 3º. O que acontece em relação ao artigo 150, parágrafo 3º? Aqui nós vamos ver os casos em que a imunidade tributária recíproca não se aplica. O próprio ente federativo não vai gozar da imunidade recíproca. Se vocês forem ler o começo do 150, parágrafo 3º, vocês vão ver que ele é expresso. Ele diz: a imunidade do 156A, que é do ente federativo, e a do parágrafo 2º, que é o das autarquias e fundações, não se aplicam em 3 hipóteses. Primeira, exploração de atividade econômica. Nós vamos ver várias discussões, vários temas com repercussão geral no Supremo, que tratam exatamente de como você interpreta isso, casos concretos, né?
Porque qual é o espírito da Constituição? E aí vocês têm que combinar o 150, parágrafo 3º, com o artigo 173, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal, que tratam exatamente de exploração de atividade econômica. Qual é a ideia aqui? Se o ente federativo, se a autarquia, se a fundação estiverem eles mesmos explorando uma atividade econômica, seja diretamente, seja através de terceiros, o que acontece? Aquele imóvel estiver vinculado à exploração de uma atividade econômica, se você der a imunidade, você estaria atingindo um outro princípio que é constitucional, que é o da livre concorrência. Então, aqui é como se fosse uma ponderação de interesse que o Supremo sempre faz. Quando você viola o princípio da livre concorrência, ao conceder um benefício fiscal, né, você tem que dar maior prioridade, aqui é o espírito do parágrafo 3º, ao princípio da livre concorrência. Então, se aquele ente estiver explorando uma atividade econômica, ele está agindo como particular. E como particular, ele não pode ter um benefício que o particular não tenha, sob pena de ele estar violando o princípio da livre concorrência. E aí, nesse caso, ele perde a imunidade recíproca. Vocês vejam que aqui o mais importante é o princípio da livre concorrência. Esse artigo 150, parágrafo 3º, ele diz também que não haverá imunidade recíproca se houver a contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. O Supremo Tribunal Federal tem temperado essa regra, a meu ver, quase tornando ela nula, em diversos precedentes. Então, por exemplo, nós vamos estudar a imunidade dos Correios. O Correio cobra tarifa e preço do usuário, mas o Supremo reconheceu a imunidade mesmo assim. Hoje nós vamos ver que tem uma discussão imensa no Supremo Tribunal Federal envolvendo as concessionárias de serviço público, é a questão do momento. E tem ministros que defendem a imunidade dos concessionários, e eles cobram preços, tarifas, obviamente, a terminologia tarifa, inclusive, é própria de contrato de concessão, e tem ministros defendendo que eles têm direito à imunidade, pelo menos em relação ao patrimônio que é afetado ao serviço público. Então, vocês vejam que esse segundo item, esse segundo aspecto que está expresso no parágrafo 3º, já não é uma regra absoluta. Né, o Supremo tem ponderado e tem analisado de forma muito casuística as diversas imunidades, os diversos casos concretos, e tem feito distinguishings, né? Tem feito uma análise caso a caso. A terceira hipótese do 150, parágrafo 3º, é aquela que diz que o promitente comprador de um imóvel não goza de imunidade tributária. Qual é a ideia aqui? Vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho um imóvel que é de propriedade da União, do Estado, do município. Nós estamos na imunidade recíproca. Ou de uma autarquia ou de uma fundação pública. E eles compõem o patrimônio da entidade, do ente. Só que o ente assina uma promessa de compra e venda com particular. O prometente comprador ainda não é o proprietário. O bem continua a fazer parte do patrimônio do ente federativo. Só que a Constituição expressamente diz que a imunidade tributária não alcança esse terceiro, não alcança o promitente comprador. E aqui é importante porque o simples fato de você negociar com o ente imune, você contratar com o ente imune, não quer dizer que aquela imunidade é estendida ao terceiro. Aqui a imunidade ela é subjetiva, é da pessoa. Ela não é uma imunidade extensiva a terceiros. Então, se o promitente comprador foi indicado na lei como sujeito passivo de um imposto, ele vai ter que recolher o imposto, mesmo aquele patrimônio pertencendo a um ente federativo. Tá? É o que diz expressamente o 150, parágrafo 3º. Tradicionalmente, quais são os dois impostos onde eu tenho essa discussão de imunidade? IPTU e ITBI.
E eu tenho duas súmulas do Supremo antigas. Como eu disse, imunidade recíproca não é uma novidade da Constituição de 88. Ela pode ter uma redação diferente, mas não é novidade. E as súmulas 75 e 583 são súmulas muito antigas, da época da Constituição de 46, né? Mas elas se aplicam até hoje. Uma é de IPTU e outra de TPI. Nas constituições anteriores, essa regra do promitente comprador não era expressa, era fruto de uma jurisprudência, e agora ela está expressa, né? Então, o promitente comprador, ele tem que recolher os impostos, pelo menos não tem imunidade. Aqui eu quero abrir um parênteses para vocês não se confundirem. O promitente comprador, ele não pode alegar imunidade quanto ao ITBI. A discussão aqui é imunidade. Mas existe um posicionamento do Supremo de que o ITBI não incide. Você se lembra daquela discussão, imunidade, isenção, não incidência? São institutos diferentes. Vamos construindo o raciocínio. Imunidade não tem. Mas o Supremo Tribunal Federal, interpretando a Constituição Federal, e com base no artigo 110 do CTN, entendeu que o ITBI não incide na promessa de compra e venda. Então, não tem imunidade, mas tem não incidência, que são institutos que nós já vimos diferentes. Ele não é fato gerador do ITBI, ok? Mas imunidade, que é uma limitação ao poder de tributar, que é uma coisa anterior, não existe, ok? Então, isso também é importante. Uma outra discussão envolvendo imunidade tributária, aqui eu estou tratando das 3 imunidades subjetivas, eu vou explicar para o caso da imunidade recíproca, porque é um dos precedentes, a discussão tem para a imunidade recíproca, mas a mesma discussão tem para as alíneas B e C, ok? E isso é que eu acho que é importante. Ontem não, essa semana passada eu estava dando uma aula de imunidade e uma aluna me perguntou exatamente isso. Ela falou assim: Ah, Andréia, mas a imunidade alcança o ICMS? Mas eu ouvi falar de um precedente envolvendo ICMS, onde o Supremo negou a imunidade a uma instituição de assistência social. Sim, mas vejam, a imunidade alcança o ICMS. A discussão que ela estava tratando era diferente, é essa aqui. A imunidade tributária, isso vocês têm que ter em mente, é fundamental, tá? Para não misturarem. A imunidade tributária só alcançam aquelas pessoas, as linhas A, B e C, quando elas forem contribuintes de direito do imposto. Então, pensem no ICMS. O ICMS, o contribuinte de direito, o contribuinte que é o sujeito passivo do ICMS, aquele que arrecada ao fisco o ICMS, é quem vende a mercadoria, quem está vendendo. Então, é o produtor, é o industrial, é o comerciante. Então, por isso que eu disse para vocês que, por exemplo, quando a igreja vende, quando a entidade de assistência social vende, elas são imunes. A imunidade alcança o ICMS, mas só alcança quando elas forem contribuintes de direito, quando elas forem produtores, industriais ou comerciantes. Geralmente elas são comerciantes, ok? Elas não alcançam quando elas forem contribuintes de fato. Esse é o tema 342 do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral. Então, eu vou explicar isso na nossa aula, eu vou deixar o responsável para a próxima aula. O que é o contribuinte de fato? Como o ICMS é o imposto indireto, você, na hora que você forma o preço, o quem está vendendo, que é o de direito, ele embute no preço ICMS e transfere o encargo ao consumidor final. Ele embute e transfere, é o que a gente chama de repercussão financeira. Quem recolhe ao fisco é o de direito. O contribuinte de fato não faz parte da relação tributária, mas ele suporta o encargo financeiro embutido no preço. Mas é mais uma situação econômica de formação do preço do que efetivamente uma questão jurídica. O contribuinte de fato, é claro que tem uma repercussão jurídica, mas ela vem de uma questão econômica. O contribuinte de fato não faz parte da relação tributária, ele não é sujeito passivo. O sujeito passivo é o de direito e responsável tributário. O de fato não é.
Mas, por exemplo, o consumidor final é contribuinte de fato. Nós todos, quando compramos uma mercadoria, nós suportamos o encargo financeiro do ICMS embutido no preço. Nós suportamos o encargo financeiro do ISS embutido no preço. Nós suportamos o encargo financeiro do IPI embutido no preço. Mas nós não somos o contribuinte que recolhe a fazenda. Qual era a hipótese do tema 342? Para vocês entenderem a diferença. Era a seguinte: instituição de assistência social, a linha C, do 156. Ela adquire um maquinário. A empresa João das Couves vendeu para ela. A empresa João das Couves, que é o comerciante, é o contribuinte de direito. A instituição de assistência social que recebeu aquele bem, ele que comprou a mercadoria, que comprou aquele maquinário, ela suportou ICMS embutido no preço, mas ela é contribuinte de fato. A Fazenda Estadual não tem relação com ela. Se o ICMS não for recolhido, a Fazenda do Estado vai cobrar do de direito, da empresa. E aí a questão foi, essa entidade de assistência social, ela entrou em juízo e disse assim, eu sou imune ao ICMS. A imunidade me alcança. O Supremo já disse isso. Eu preencho todos os requisitos, eu sou uma entidade imune e o ICMS está alcançado pela imunidade. É verdade. Mas quando ela estiver vendendo, não quando ela estiver comprando. E o Supremo negou. E a tese de repercussão geral é a que está no slide. A imunidade só alcança quando elas forem contribuintes de direito, não quando forem contribuintes de fato. Tá? Então, vejam cuidado quando vocês pensem no ICMS. O ICMS está alcançado pela imunidade tributária? Está. Mas quando ela for vendedora, quando aquela for contribuinte de direito, não quando elas forem adquirentes, quando elas forem contribuintes de fato, quando elas suportarem o encargo financeiro no preço. Ficou claro? Porque isso é extremamente importante. Isso cai muito em prova. E eu vejo muitos alunos, né, quando eu corrijo prova, né, eu dou aula na Emerge, essa dúvida foi de uma aluna do Emerge, e eu vejo quando eu corrijo prova que esse é um equívoco muito, muito comum. Então vamos ficar por aqui. Na próxima aula, eu vou dar para vocês a parte relacionada ao responsável tributário, que é o outro precedente, que por acaso é de imunidade recíproca, e aí eu vou explicar a diferença e vou voltar a esse aspecto. Então, até a nossa próxima aula.